Milhões de crianças ao redor do mundo deveriam estar estudando, brincando ou simplesmente vivendo sua infância. No entanto, elas são empurradas para a dura realidade da exploração. Para dimensionar essa dolorosa verdade, precisamos olhar para os números. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, em 2023, mais de 160 milhões de crianças, o que representa cerca de 1 em cada 10 no mundo, ainda estão presas em alguma forma de trabalho infantil. Destas, alarmantes 79 milhões realizam atividades consideradas perigosas para sua saúde e desenvolvimento. Nesse triste cenário, vamos compreender a dimensão e os impactos desse problema na economia global. A busca incessante por custos de produção mais baixos, impulsionadas pelas cadeias produtivas globais, faz com que muitas empresas fechem os olhos para as condições de trabalho nas bases de suas operações. O resultado direto é a exploração de crianças entre 5 e 17 anos. Suas pequenas mãos e corpos frágeis são explorados em setores críticos, como manufatura têxtil, agrícola, mineração e construção civil, muitas vezes em condições perigosas e insalubres. É fundamental notar que, globalmente, o setor agrícola é o mais afetado, concentrando cerca de 61% ou até 68% dos casos de trabalho infantil, dependendo da análise. Em seguida temos serviços com 25% e indústria com 7%. Essas práticas violam direitos humanos e perpetuam ciclos de pobreza, analfabetismo e exclusão social, impedindo que milhões de jovens tenham acesso à educação e a oportunidades futuras. Para entender a dimensão desse problema, analisamos diferentes representações visuais, baseadas em dados oficiais que mostram a distribuição e as consequências do trabalho infantil. Primeiro temos o mapa coroplético. Ele utiliza uma escala de cores para representar a porcentagem de crianças em trabalho infantil entre 5 e 17 anos, onde cores mais escuras indicam maior incidência, especialmente na África subsaariana, América Latina e partes da Ásia. Analisando o gráfico de linhas sobre a evolução do trabalho infantil ao longo do tempo, vemos um panorama histórico. Houve uma redução significativa, caindo de 245 milhões de crianças nos anos 2000 para os atuais 160 milhões em 2020 e 2023. No entanto, o gráfico também mostra que o ritmo de redução desacelerou nos últimos anos. O gráfico de barras empilhadas detalha os setores da indústria com maior incidência. Esse gráfico mostra a distribuição do trabalho infantil em subsetores como manufatura, mineração, agricultura para matéria-prima industrial e construção, detalhando a alocação por país ou região. Por fim, é possível observar as consequências do trabalho infantil, sendo associado a problemas como abandono escolar, problemas de saúde, lesões, doenças respiratórias e o abuso físico e psicológico que essas crianças sofrem. Um ponto alarmante é o impacto educacional. 47% das crianças que realizam trabalhos perigosos não frequentam a escola, em comparação com apenas 8% entre as demais crianças. As crianças em trabalho perigosos chegam a ter taxas de abandono escolar de até 45%. Em relação às bases de dados utilizadas para gerar essas visualizações, foram obtidas de fontes públicas e internacionais, como ILO, International Labour Organization, UNICEF, DOL, Department of Labor dos Estados Unidos, e todas elas foram tratadas com um processo de limpeza e padronização dos dados, que seguiu critérios rigorosos, como de remoção de linhas nulas e duplicadas, padronização de nomes de países, verificação de consistência entre bases, e excluindo, por exemplo, bases de dados que não tinham e não estavam atualizadas até 2020. O código foi realizado e escrito em TypeScript. TypeScript é uma linguagem similar ao JavaScript, em que você consegue formular imagens e gráficos dentro de um site web. Para selecionar e para criar dentro desse mapa, foi feito o programa em que ele analisou a base de dados no formato de JSON e incorporou todas essas informações dentro dos assets e dentro de cada parte do projeto. Para isso, foram incorporadas 3 partes públicas, em que elas relacionam o mapa e os 4 gráficos. Seguindo, a gente tem a parte em que a gente mostra todos os componentes do gráfico. Os componentes do gráfico, eles foram divididos dentro de uma divisão no formato atômico, em que são 3 tipos de formato: átomos, moléculas e organismos. Isso compõe, num formato HTML, toda a descrição do formato dentro de um site. As moléculas são em relação às legendas do mapa e às sidebars. Em relação aos organismos, a gente tem o mapa e os layouts. Dessa forma, também foram incorporadas dentro de uma parte visual de front, a gente tem também todos os index que foram utilizados em locais para conseguir formatar e idealizar todas as páginas. Para finalizar, temos os modos finais, os modelos finais, em que foi incorporado o arquivo.
onde ele tem prevenições de bugs e também sobre falsos negativos e falsos positivos entre o que o site pode estar disponibilizando. Assim como também tem o PNPM, que acaba fazendo toda a descrição do arquivo que a gente pode estar utilizando. A partir das análises realizadas, foi possível concluir que a exploração infantil não é apenas um problema social, é uma falha estrutural da economia global. Em resumo, apesar da queda geral, o trabalho infantil ainda é uma realidade grave e desigual. Nossas análises reforçam a importância de ações coordenadas entre governo, empresas e sociedade civil. Conhecer os dados e entender suas origens é essencial para exigir transparência das empresas e cobrar políticas públicas eficazes. Mais do que estatísticas, cada número representa uma vida interrompida. Cada dado limpo e analisado é um passo em direção à infância plena e digna que uma criança merece.